Vamos lá, pessoal, discutindo um pouquinho sobre os gases reais, tá bem? Então, ó, a gente viu que a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, para 1 mol de gás, tá? Então, a razão PV dividido por RT tem que estar 1, né? Para os gases ideais. Os gases ideais tinham todas aquelas considerações a respeito dele, que a molécula não tinha interação, que não tinha volume, coisa do tipo, né? Então, o que a gente observa? Que se a gente pegar a pressão, o volume, RT, para 1 mol de gás, nas condições normais, tá certo? Condições normais, sim, experimentos reais, tá? PV sobre RT, para gases ideais a gente vai ter o valor 1 aqui, tá ok? Mas quando a gente pega, por exemplo, o gás nitrogênio, a gente observa um desvio negativo, depois um desvio positivo, para o hidrogênio o tempo inteiro um desvio positivo, para o gás carbônico um grande desvio negativo, e a uma certa pressão aqui ele já começa a ser positivo, ou seja, os gases reais não se comportam como os gases ideais, tá bem? Em pressões elevadas. Muito bem, então o que vai acontecer aqui? Vamos ter alguns modelos para fazer a correção. O primeiro modelo é o modelo de Van der Waals, que a gente já discutiu, tá certo? Então o que acontece? O volume dos gases ideais era um volume zero, né? As moléculas não tinham volume, e Van der Waals vai corrigir esse fator, tá? De volume e também de pressão, ok? E nós vamos chegar aqui na equação de Van der Waals, tá certo? Com a correção da pressão, com a correção do volume, é igual a nRT. Então vai sair a partir daí uma série de constantes, né? As constantes de Van der Waals, A e B, tá? Aqui as unidades, para vários gases, tá certo? Perceba-se que moléculas grandes, né, a gente tem moléculas maiores e mais polares, né, a gente vai ter grandes valores, os parâmetros, ou valores maiores para os parâmetros A e B de Van der Waals, tá bem? Agora tentando ser mais, como fala, ir um pouco além, tá certo? Ou seja, achar uma equação com a correção de Van der Waals que permita ser utilizada para qualquer gás, ou pelo menos mais próximo do usual, do real, né? Então a gente vai definir algumas coisas aqui para chegar até lá, a gente já falou sobre isso. Um gráfico de pressão por temperatura, isso aqui é um diagrama de fases, né? A partir de quase toda substância, se não se decompor antes, né? Vai ter um ponto que a gente chama de ponto crítico, tá? Esse ponto crítico, quando se trabalha muito próximo a esse ponto crítico, a equação, né, de Van der Waals tem um comportamento um tanto quanto anômalo, tá? Não foi muita discussão aqui nesse ponto, né? Então nós vamos começar a definir algumas variáveis aqui para esse ponto crítico, a pressão crítica, a temperatura crítica e o volume crítico, tá bom? Então a gente vai chegar, através do tratamento matemático aí da equação de Van der Waals, que o volume crítico é dado por 3B, B é a segunda constante de Van der Waals, temperatura crítica vai ser 8A, A é a primeira constante de Van der Waals, dividido por 27RB, a segunda constante, e a pressão crítica é A dividido por 27B ao quadrado, tá bem? A gente tinha definido antes o fator de compressibilidade, Z, né, como pressão vezes volume, RT, né? Agora, por esse ponto crítico, vai ser a pressão, o fator de compressibilidade crítico vai ser a pressão crítica, volume crítico dividido por R vezes temperatura crítica. A gente observa que para todos os gases, quando trabalhamos com a pressão crítica, volume crítico e temperatura crítica, praticamente a gente tem sempre um valor constante, que é 0,375, e isso vai ser o fator de compressibilidade crítico, tá bem? Então nós vamos reduzir, nós vamos criar, né, uma série de variáveis chamadas reduzidas. Vai ser a pressão reduzida, vai ser a pressão normal dividida pela pressão crítica, temperatura reduzida, uma temperatura qualquer dividida pela temperatura crítica, e o volume reduzido, um volume qualquer dividido pelo volume crítico, tá bom? A partir disso, um tratamento através dessas variáveis reduzidas, nós vamos chegar até uma expressão para pressão reduzida, que é dada essa aqui, e essa equação vai se comportar como uma equação de estado universal. A equação de estado PV igual a nRT funcionava muito bem para pressões baixas, tá? Temperaturas amenas. Essa equação aqui, não, ela vai funcionar para quase todos os gases, tá? Independente das condições.
Para isso a gente tem um gráfico que fiquei de mostrar na aula passada. Não sei se vai dar para ver aí muito bem, tá? Mas esse é um gráfico de Z, tá? Fator de compressibilidade em função da pressão reduzida, em várias temperaturas reduzidas. Essas marcações aqui, bolinhas pretas, bolinhas brancas, xizinhos, quadradinhos, triangulinhos, são gases diferentes, ó. Metano, etileno, etano, propano, N-butano, isopentano, N-heptano, nitrogênio, dióxido de carbono, água. O que a gente observa? Que independente do gás utilizado, tá? Se a gente trabalhar com as pressões reduzidas, temperaturas reduzidas, né, naquela equação, a gente vai ter, independente do gás, sempre o mesmo comportamento. Ó. Então, para temperatura reduzida igual a 1, para temperatura reduzida igual a 1,10, 1,20, independente do gás, ó, a gente observa que elas se comportam da mesma forma, tá bem? Ou seja, é válido para todos os gases, tá bem? Então, com essa equação, tá? Que é a equação reduzida, né? Essa aqui que nós mostramos aqui agora, ó. Nós temos aqui uma verdadeira equação de estado, uma equação de estado universal, tá bem? Muito bem, uma outra forma para corrigir o desvio da equação, até que vem antes do primeiro tratamento, né, que veio antes até de Van der Waals, tá? Ou uma outra forma de tentar corrigir, através da equação de Virial, tá? Virial dá a impressão de que é o nome de uma pessoa, tá? Mas Virial quer dizer força em latim, tá? Então, os gases reais se aproximam da idealidade quando se trabalha com pressões amenas. Já em pressões altas, observa-se um certo desvio da idealidade, uma vez que, confinado em menores volumes, a interação intermolecular deve se alterar. Então, aqui tem um gráfico, tá certo? De pressão por volume, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, para um gás ideal, tá? Tem uma isoterma aqui, né? O que a gente observa? Que quando a gente está trabalhando com pressão baixa, o volume do gás é relativamente alto, né? Está trabalhando nesse ponto aqui, ó. A diferença entre o gás ideal e um gás real é muito pequenininha, tá certo? Mas quando a gente diminui o volume e aumenta a pressão, começa a haver grandes desvios entre as equações de estado de gás ideal e de gás real, tá bem? Então, onde que a gente vai observar esse desvio? Vai ser quando a gente tiver um volume pequeno e uma pressão alta. Lembre-se que nos gases perfeitos não há interações intermoleculares. Já em um gás real, submetido a altas pressões, essas interações são responsáveis pelo desvio da idealidade. Então, a molécula está muito distante umas das outras, praticamente não tem interação, mas com uma pressão alta elas ficam mais próximas, começa a esse fator a ser acentuado, tá? Uma das formas de se descrever esse desvio da idealidade é por uma série de potências, em que o primeiro termo seria a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, tá? Utilizando o volume molar, ou seja, colocando aqui 1 mol, tá? O volume para 1 mol, então a gente dá uma simplificada na equação, vai ser pressão vezes volume molar igual a RT. Lembrando que a gente está trabalhando com 1 mol de gás, tá? Então nós vamos ter que a pressão é RT sobre o volume molar. O primeiro termo dessa equação de Virial, como foi dito, né? É a equação dos gases ideais. Aí vai ter uma série de potências que vai corrigindo isso, tá? O segundo termo, o primeiro termo, RT sobre VM vezes 1, aqui, ó, o primeiro termo, e aqui o segundo termo, tá? B, que é um coeficiente de Virial, né? Chamado segundo coeficiente de Virial, vezes a pressão. O terceiro termo é o 1, o BP1 aqui, agora um CP2, tá certo? O C é o terceiro coeficiente de Virial e é um termo de potências, tá? Então, o que vai acontecendo aqui? Aqui vai tendo pequenas correções e vai se aproximando do comportamento de um gás ideal, tá bom? Ideal não, de um gás real, tá ok? Então, ó, por exemplo, o 1, tá? É o primeiro termo aqui em cima, ó. O primeiro termo aqui é o primeiro coeficiente de Virial, tá bom? Tá aqui, ó. O B é o segundo coeficiente, o C o terceiro, o D o quarto, e vai ter uma série de potências. Mas que a gente observa que experimentalmente, a gente trabalha com a primeira
primeira correção aqui, né, que é o segundo coeficiente virial. Muitas vezes a gente trabalha, algumas vezes a gente trabalha com o segundo, daqui para frente vai ficando muito pequenininha a diferenciação, tá? Então, ó, observe o comportamento da equação de virial para uma pressão muito baixa, uma pressão de 10 a menos 4 Pascal, tá bom? Pressão é dada por RT sobre VM, tá? Isso aqui é o fator de compressibilidade. 1 mais B, 10 a menos 4, C, 10 a menos 4 ao quadrado, que dá 10 a menos 8, mais D, 10 ao quadrado, 10 a menos 4 elevado ao cubo, né? Da equação aqui, ó, se a gente for colocar aqui em cima de novo, ó. Tá vendo? Tá levando ao cubo aqui, 10 a menos 12. Então perceba que esses valores aqui vão ficando muito pequenininhos, tá? Então o que a gente acaba concluindo? Que em pressões muito baixas, tá? Que esses termos todos aqui serão muito pequenininhos. Então em pressões muito baixas, a pressão vai se comportar muito próximo daquilo que é o chamado comportamento ideal, tá bom? Os valores de B, C, D, etc. são determinados experimentalmente, são funções da natureza da substância, tá? Então depende de substância para substância e da temperatura. Como é uma função de potências, costuma-se utilizar somente o segundo e o terceiro coeficiente de virial, quando muito, tá, gente? A equação de virial em função de P, tá aqui, tá? Pressão vezes volume molar, RT1 mais BP, CP2, DP3 e vai embora, né? A equação de virial em função do volume molar, né? A inversa do volume molar, vai ser PVM, né, igual a RT, 1 sobre B sobre VM, C sobre VM, enfim, a gente pode utilizar a equação de virial para trabalhar com pressão ou com volume, tá bom? Abaixo uma tabela com os valores de B, centímetros cúbicos por mol, em função da temperatura. Então, ó, o primeiro coeficiente de virial, vamos descer aqui um pouquinho, ó. O primeiro coeficiente é esse aqui é o segundo coeficiente de virial, aqui os valores dele, tá? Em função da temperatura. Tá? Não tem um comportamento assim, a gente observa sempre um aumento, né, de forma geral, tá? Mas sempre aqui tem uma diminuição, então não é uma coisa muito constante, tá? Enfim, são valores experimentais, tá? Foi-se feito experimentos com isso e determinados esses valores. Observe que os valores de B estão em centímetros cúbicos por mol, ok? Ó, centímetros cúbicos por mol. E que deve se alterar para litros por mol, tá? 1 centímetro cúbico é 1 vezes 10 a menos 3 litros, porque a equação normalmente trabalha com volume em litros, tá bem? Aqui um exercício só para ilustrar para vocês a correção, tá? Através da equação de virial, ó. Uma amostra de metano contendo 4 mols, submetida a temperatura de 600 Kelvin, um volume de 12 litros. Possui qual valor, tá certo? Qual valor do que? De pressão, tá? Faltou aqui, né? Eu dei volume, dei número de mols, dei temperatura, possui qual valor de P, né? Se for considerado um gás ideal e se for considerado um gás real, utilizando a equação de virial aqui nesse exercício, tá, gente? Então, ó, resolvendo o exercício, se for um gás ideal, P, RT sobre VM, tá? O que é o volume molar? É o volume total dividido pelo número de mols. Eu tenho 12 litros dividido por 4 mols, então o volume molar aqui vai ser 3 litros por mol, tá bom? Então, a constante universal dos gases, 0,082, temperatura 600 Kelvin, volume molar 3, eu vou ter que uma pressão, se esse cara se comportasse como um gás ideal, 16,4 atmosferas de pressão, tá bom? Fazendo a correção, utilizando-se a segunda constante de virial somente, tá? Tá aqui o gás real, né? Pressão RT/VM sobre 1, esse aqui é o, vamos tapar aqui, tá? Essa aqui é a parte do gás ideal, e aqui é a primeira correção de virial, utilizando o segundo coeficiente de virial aqui, né? Então, fazendo os mesmos cálculos, R 0,082, temperatura 600, volume molar 3, aqui 1, o número de segunda constante de virial para o gás hélio, tá bom? É o metano, perdão, é 8,1 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume molar,
Vou fazer essa conta, fazendo essas continhas, vou achar um valor de 16,44. Perceba que a correção é muito pequenininha, ó. Como o gás ideal deu 16,4, utilizando como gás real 16,44. Por que deu pequenininha? Porque nós estamos ainda em condições relativamente brandas, né? Não é uma pressão absurdamente alta, tá? E aqui eu vou mostrar o valor do metano, tá? Para o segundo coeficiente de Vidial, perdão, tá bom? A 600 Kelvin, ó, 8,1, tá? Foi por isso que a gente colocou 8,1. Como lá é centímetros cúbicos, a gente coloca em litro, então 8,1 vezes 10 a menos 3, beleza? Explicado? E aqui um exercíciozinho para vocês praticarem, tá bom? Vamos utilizar agora uma amostra de hélio contendo 6 mols, submetida a temperatura de 100 graus Celsius e um volume de 10 litros. Possui qual o valor de pressão? Se A for um gás ideal, B1, né? For um gás real, utilizando o segundo coeficiente de Virial, tá? Primeira correção que a gente chama, né? E B2, usar a equação de Van der Waals, tá? Onde o valor de A vale 0,0341 e B 0,0237 para o gás hélio, tá bom?